Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos produzir um olhar sobre os projetos sociais, com o Bruno Semino e o Franklin Félix. O Bruno Semino é diretor executivo da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e para poder conversar para uma audiência tão qualificada e a gente expandindo essa cultura que é tão necessária. O Franklin Félix, que é gerente executivo da BONG, que é a Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais. Seja bem-vindo, Franklin. Olá, Joel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Uma alegria enorme estar aqui com você nessa tarde. Além da entrevista com os nossos dois convidados, no Perspectiva vai ter a coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje com a Bruna Canezino, que é comunicadora social e responsável pela Central de Editais do Observatório do Terceiro Setor. Também teremos a reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o pesadelo, trauma e dor no Oriente Médio. E claro, para dar uma aliviada no nosso programa, o nosso momento musical, com uma música da escolha dos nossos convidados. A Cruz Vermelha de São Paulo é uma entidade filantrópica que tem mais de 100 anos de existência. Ela é focada na ajuda humanitária. Aqui em São Paulo, qual é o papel da Cruz Vermelha, Bruno? O papel da Cruz Vermelha é aliviar o sofrimento humano nas suas diversas escalas, né? Obviamente que pela organização que é necessária para que atenda diversos tipos de necessidades. As necessidades aqui de São Paulo não são iguais como de Alagoas, que não são iguais como a do Sudão do Sul. Então, a Cruz Vermelha ela é organizada de forma federativa no mundo e também no Brasil, de forma federativa e afiliativa. E aqui em São Paulo, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente olha as diversas necessidades, as vulnerabilidades da população e tenta montar programas para auxiliá-la. E aí estamos falando desde questões como o frio para a população de rua, questão de alimentos que são tão necessários e programas estruturantes para que as pessoas possam sair dessa condição e voltar a produzir riqueza e ter o seu sustento, até apoio psicossocial, questões voltadas à violência contra a mulher. Então, é uma gama grande de serviços que a gente faz aqui e faz com todo carinho para a população, sempre olhando as vulnerabilidades e tentando auxiliar naquilo que é necessário. Ao longo do programa, nós vamos detalhar alguns projetos e contar como é o trabalho aqui da Cruz Vermelha em São Paulo. Franklin, a atuação das organizações da sociedade civil tem sido fundamental no combate à desigualdade do país. Como nós inserimos a BONG nesse trabalho realizado pelas organizações? Sabe, Joel, a BONG, ela ao longo aí dos seus mais de 30 anos, vem contribuindo para que as organizações da sociedade civil tenham um ambiente favorável em que possa desenvolver bem, com qualidade, as suas atividades, as suas ações. Um exemplo é o próprio Bruno aqui da Cruz Vermelha. Mesmo que não é uma organização associada da gente, mesmo não sendo uma organização que está com a gente no dia a dia, mas a gente tem atuado, né, para que as nossas associadas e o campo, né, a gente tem uma campo da sociedade civil também possa ter um ambiente propício para combater as desigualdades, para atuar em defesa dos direitos humanos, para contribuir para que o Brasil seja um país mais democrático, mais unido, mais justo. Ou seja, a BONG, dentro aí das suas atividades que são desenvolvidas, entende, né, que quanto mais a gente consiga apoiar as organizações do amplo campo, sabe, Joel, a gente está falando de mais ou menos
800 mil organizações distribuídas nos seus vários aspectos, e elas contribuem, né? Nós contribuímos com mais ou menos quase 4,30 no PIB do Brasil. Então, a gente está falando de um número grande. É uma pesquisa realizada pela FIPE, né? Revelou esses dados, né? Sim. E a Citaui, né? A Citaui também fez uma pesquisa recente. Quanto mais número a gente traz, Joel, mais a gente consegue entender a escala, sem brincadeira com o seu nome, tá? Mas a gente consegue entender como é que a gente, de quem que a gente está falando, né? Contribuir para o combate à desigualdade é pensar nesse amplo campo da sociedade civil organizada. Você é o livre pensador para colocar a escala, sobretudo quando é uma boa notícia. Pode ficar tranquilo. Eu tenho uma informação para você que atua no terceiro setor, o Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço, a Voz das ONGs. Ela tem o objetivo de dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor, viu, Franklin? Que facilitando a sua divulgação, sobretudo dos seus projetos. Para saber mais, participe. Acesse o nosso portal observatorioterceirsetor.org.br. É muito importante essa informação da Voz das ONGs, Franks, como eu estava me referindo a você, porque as pequenas e médias não têm uma maneira de se comunicar com a sociedade. O Observatório disponibilizou gratuitamente esse espaço, é só mandar as informações que a gente publica aqui. Bom, chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Direto da redação, Lucas Neves traz as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Projeto capacita ouvidorias públicas para o enfrentamento do racismo. Boletins de crimes raciais crescem 970% em São Paulo. Mais de 30 pessoas são internadas por dia no Brasil por tentativa de suicídio. Podcast do Dia de Doar conta a história de coletivo antirracista. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Conto com você na próxima semana, trazendo mais informações do site do Observatório. Um abraço, Lucas. Nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Enviado da ONU ao Oriente Médio expõe pesadelo, trauma e dor com a piora do conflito. Ana Paula Loureiro, direto de Nova York, traz as informações. Notícias do mundo com a ONU News. No Conselho de Segurança, o coordenador especial para o processo de paz no Oriente Médio descreveu uma situação de pesadelo, trauma e dor incomensuráveis em Gaza, desencadeados pelos ataques do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Thor Wennesland considerou a situação no enclave como estando em uma encruzilhada sombria. Para o mediador da ONU, as agências humanitárias continuam enfrentando um ambiente operacional incrivelmente desafiador e perigoso, com ataques à ajuda humanitária tanto por grupos palestinos armados quanto por forças israelenses. Na Cisjordânia, a expansão dos assentamentos continua inabalável. Ele contou que Israel tomou inúmeras medidas para acelerar o avanço dos assentamentos, com alguns ministros agora pedindo abertamente a anexação formal. Thor Wennesland apresentou os cenários da guerra entre o Hamas e Israel na região, que passou a envolver grupos armados não estatais e grandes áreas do Líbano com forças do Hezbollah, além das repetidas trocas de insultos entre Israel e o Irã. Para o enviado, as ações armadas pela Linha Azul eclodiram em uma guerra total entre Israel e o Hezbollah, enquanto foguetes são lançados do Líbano em direção ao norte e centro israelenses. Os ataques aéreos e a operação terrestre de Israel produzem números alarmantes de vítimas e grande destruição. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. A continuidade desta guerra, Bruno, provoca a ajuda humanitária de diversas organizações. Como está o trabalho da Cruz Vermelha no Oriente Médio?
A Cruz Vermelha, ela funciona mundialmente com base em 7 princípios, né, dentre eles a imparcialidade e a neutralidade. Então, todo lugar onde a Cruz Vermelha está presente, ela está lá para atender aquele que necessita, sem fazer julgamento de valores, sem fazer distinções, né? A pessoa que está em necessidade, ela é atendida pelos membros da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, especialmente nos lugares onde há conflito, atua através do CICV, o Comitê Internacional, para, com a sua neutralidade, a sua independência, conversar para que ela com os diversos players, para que ela possa abrir esses corredores humanitários, onde as pessoas acabam por transitar para poder sair dessas situações de conflito. Então, essa é uma das faces daquilo que a Cruz Vermelha faz, e ela está agindo sempre no sentido de buscar a proteção da população ali que não quer ser atingida por esse conflito ou que está em alguma necessidade no momento em que esse conflito está ocorrendo. É muito difícil a ajuda humanitária lá, principalmente pela atuação de Israel, né? Como um todo, a ajuda humanitária nos locais de conflito, independente de parte a parte, ela é difícil, né? Ela é custosa e ela é, por vezes, até perigosa, mas é necessária, principalmente para que a população, seja ela qual for, tenha a possibilidade de se encaminhar para uma situação mais segura. O programa, vamos conversar um pouquinho sobre a BONG. Vocês produziram um relatório que tem um título que eu achei super interessante: Criminalização Burocrática. Sabe, Joel, a gente passou por tempo. As organizações nunca tiveram uma vida tão fácil na estrutura brasileira ou na estrutura mundial, né? Que piorou durante a pandemia, né? Muito, 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 e aí eu vou chegar lá, mas de novo usando o exemplo que o Bruno acabou de dizer para a gente, o quanto é difícil, né, ele conseguir desenvolver a atividade dele em áreas de conflito, enfim, e aí na nossa realidade brasileira, ainda bem, a gente não tem conflitos armados, né, mas a gente tem conflitos belicosos, né, então as organizações da sociedade civil são acusadas de incendiarem a Amazônia, são acusadas de receberem dinheiro ilícito, entendeu? De não prestarem conta, enfim, tudo isso não é verdade. Tanto não é que a maioria das organizações, mesmo aquelas de pequeno e médio porte, quando recebem recursos nacionais ou internacionais por meio de convênio ou por meio de parceria, elas precisam fazer as prestações desses recursos, né? Algumas passam por auditoria, outras, se é um recurso público, elas precisam fazer a prestação de contas com risco de caírem nos tribunais de conta, enfim. Então, tem um amplo modo de controlar os recursos que as organizações usam, né? E usam bem. Mas aí eu estou falando um pouco disso para a gente entender que a criminalização, ela acontece de várias formas, ou instaurando uma CPI, a gente passou por 2 CPIs agora há pouco, né? Uma das organizações da região amazônica e a outra CPI do MST, querendo achar ali uma forma de dizer que o que essas organizações fazem não estão dentro dos aspectos legais. E aí a gente criou nessa publicação muito para compilar tudo que a gente tinha sentido, nós mesmos, sabe, Joel, passamos por uma situação que a gente tinha tido um convênio com o Poder Público Federal há mais de 15 anos, e aí, quando o governo derrotado na última eleição entrou, ele pediu para a gente prestar contas novamente, entendeu? Então, a gente tinha toda a prestação, a gente tinha tudo auditado, a gente tinha todos os relatórios, e aí para a gente foi muito fácil, mas para outras organizações, às vezes, não é tanto assim. Então, essa criminalização, ela acontece de várias formas, ou uma criminalização bancária com dificuldade da abertura de uma conta das organizações, ou como essa que eu acabei de falar, das organizações tendo que fazer prestação de contas de novo, ou aconteceu em casos de organizações, Joel, que a gente conhece, da própria polícia ir lá na porta da organização, perguntar o que ela estava fazendo, que atividade que ela estava fazendo. Isso que eu ia te perguntar, viu, Franklin? 2 aspectos. O termo ONG, né, sofre um preconceito na sociedade em alguns segmentos. Tá? Qual é a origem disso? Um preconceito ideológico? Como surgiu
né? Esse comportamento das autoridades em relação ao trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil aqui no nosso país. Tem um contexto ideológico muito grande, Joel. É que se a gente fala OSC, nem todo mundo sabe, né? Com o advento do MIROSC, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a gente passou a utilizar a OSC, enfim, que é um termo que ainda não está tão popularizado como ONG. É verdade. Mas, usando a expressão ONG, nem faz mais tanto sentido, porque organizações não governamentais. Muitas das organizações, Joel, têm relação com o governo, recebem recurso do governo, entendeu? Tem uma gestão livre e que não tem uma relação diretamente com o poder público. Mas não dá para a gente pensar como na década de 80, quando surgem as organizações, e principalmente no Brasil, surge não, porque a Santa Casa, 1500, né? Mas quando começa a se popularizar o termo no Brasil, a gente tem ali uma grande parcela da sociedade que começa a se engajar desde a doação de sopa na rua, desde corte de cabelo em abrigo, entendeu? Até uma organização como o Greenpeace, que faz incidência advocacy muito grande no mundo inteiro, entendeu? Então, a gente tem um grupo enorme de organizações da sociedade civil e que, às vezes, por conta do trabalho que ela desenvolve, tem esse viés de um olhar meio torto, um olhar meio enviesado da sociedade como um todo, né? Mas o contexto ideológico é muito forte, sim, João. Na coluna Desafios do Terceiro Setor de hoje, nós contamos com a participação, como eu disse no início do programa, da Bruna Canesino, que é comunicadora social e responsável pela central de editais do Observatório. Hoje ela vai falar como a central de editais busca facilitar o acesso a oportunidades para as organizações da sociedade civil. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Desafios do Terceiro Setor. Olá, ouvintes do Perspectiva. Meu nome é Bruna, sou comunicadora social pela UEL e aqui no Observatório do Terceiro Setor eu sou responsável principalmente pela central de editais, que é fruto de uma parceria incrível com a plataforma Prosas. E também hoje temos como parceira o Instituto ACP e a plataforma conjunta. E nosso maior objetivo com a central de editais é mesmo ser um lugar de referência onde as organizações sociais, os projetos sociais encontrem em um só lugar todas as oportunidades que eles têm de ampliar os seus impactos e de fortalecer toda essa parte do terceiro setor, seja ela desenvolvimento institucional, financiamento para projetos específicos, diferentes recortes, diferentes estados e regiões do Brasil. Essa central é alimentada todos os dias tem novas oportunidades lá. Então a gente convida e tem trabalhado para isso, para que as organizações cada vez mais encontrem no Observatório do Terceiro Setor, na seção editais, todas as oportunidades a fim de fortalecimento das organizações. Vamos agora divulgar o resultado da nossa enquete que a gente realiza no Instagram, onde os nossos seguidores e até mesmo os ouvintes do nosso programa fazem perguntas aos nossos entrevistados. Bom, a pergunta dessa semana é: você já participou de algum projeto social? Sim, 88%, não 12%. Puxa, um número expressivo. Bruno, você imaginou que, pelo menos em relação aos seguidores do Observatório, até tem uma explicação, né? Porque nós somos uma mídia especial que só fala do terceiro setor, mas o número é expressivo. Não imaginei que nós tivéssemos um grande terreno ainda a ser conquistado, né? Joel, o brasileiro ele é muito solidário, ele presta atenção nas necessidades, ele tem essa questão de auxiliar o próximo. Obviamente que a vida ela não é simples, né? Ela não é fácil, então, por vezes, o dia a dia acaba consumindo, mas as pessoas têm essa disposição, elas têm que, principalmente quando há um momento em que há uma catástrofe, é necessária uma mobilização, as pessoas efetivamente, quem não pode colaborar com o tempo, doa, e quem pode colaborar com o tempo, quer colocar o seu tempo a favor dessas pessoas que precisam. Nós vivenciamos isso nessa crise do Rio Grande do Sul, onde fizemos uma parceria
com a Cruz Vermelha Rio Grande do Sul para poder coletar, triar as coisas aqui e mandar para eles já lá em condição. E o que a gente viu de mobilização de diversas pessoas da sociedade querendo colaborar, doar horas para que isso acontecesse, foi realmente digno de nota. E o reflexo disso está nessa pesquisa. Eu fico muito feliz que cada vez mais as pessoas tenham essa consciência de que ajudar é fundamental. Você concorda, Frank? Absolutamente, absolutamente. Eu também acho que o povo brasileiro é um povo bastante solidário. Em situações de emergência, de catástrofe, as pessoas costumam se engajar fortemente. E eu acho que só não bateu aí mais de 90, talvez porque as pessoas não tenham entendido que os trabalhos mais amplos, entendeu? Então, sei lá, ajudar com um donativo, ir um dia fazer uma visita num abrigo de idosos, tudo isso são engajamentos, atividades sociais, enfim, aí eu acho que o trabalho lá que as pessoas fazem nas igrejas ou nas suas comunidades de fé, então, a gente tem um grande número, e que bom que a gente tem, isso expressou aí nessa pesquisa, a grande quantidade de solidariedade no povo brasileiro. Bom, a Maria Eduarda, ela pergunta, Bruno, como escolher uma organização para um trabalho voluntário? A partir da experiência que realiza a Cruz Vermelha. Se for pelo viés das pessoas, como a pessoa ela escolher aquela que ela tem identidade com o propósito daquela instituição, com aquilo que aquela instituição faz. Obviamente que após essa identificação, compreender como essa entidade age, qual é o trabalho em que a pessoa pode se engajar e, a partir daquele momento, doar realmente essas horas e ter esse envolvimento para que possa colaborar com a causa que aquela instituição defende. Franklin, o Márcio pergunta, existe um processo de criminalização das ONGs no nosso país? A gente já falou sobre isso, né? Mas ele está interessado nessa linha de raciocínio. Ele deve ter ouvido muitas informações na grande imprensa negativas, né? A respeito das ONGs. Daria para a gente ficar só um programa, Joel, falando sobre as tentativas de criminalização, até mesmo pela grande mídia. Por exemplo, quando um grande portal, junto com um grande jornal, solta uma matéria chamando de farra das ONGs, quando na verdade eles querem falar sobre desvio de emenda parlamentar, eles estão contribuindo para esse olhar deturpado, enviesado, que prejudica o campo das organizações. Então, de novo, né, existem várias maneiras de regulamentar e as organizações passam por todas elas. E aí, quando acontece, por exemplo, algo que é um ilícito e que as empresas também fazem, as igrejas também fazem, outros lugares também fazem ilícito. Sabe, Joel, nesse 6 anos de ABONC, mas quase 15 anos no campo social. Eu nunca me deparei com organizações que tivessem desviando recursos, dessas que a gente convive, entendeu? Então, é um número muito pequeno e é um número de organizações que, às vezes, foram criadas para isso mesmo, assim como as empresas também são criadas para serem desonestas, as igrejas são criadas para desviar, e não todas, né, mas uma parcela, porque senão a gente acaba acreditando que a gente precisa ficar sempre no olho do furacão, quando, na verdade, não é. Na verdade, quem tem que ser regulamentado é o tipo de doação que o poder público faz através das emendas. O que tem que ser regulamentado é a transparência, é a forma com que vai ser utilizado esse recurso, não o trabalho que as organizações fazem, e às vezes fazem muito melhor do que o poder público, porque chegam aonde o poder público não consegue chegar, entendeu? Então, a criminalização ela é algo que a gente precisa olhar com muita atenção e muito cuidado. Quando essa matéria saiu, a gente procurou o jornalista e o jornalista falou, então, a gente vai dar aqui uma nota de rodapé. Então, acho que tem um interesse aí, Joel, grande em caçar like, sabe? Em achar que falar mal das organizações que tanto bem faz para o país e para o mundo acaba gerando essa mídia positiva para aquele mecanismo de imprensa. Você levantou um exemplo que é muito interessante mesmo e é revelador a respeito da cobertura que se realiza sobre o terceiro setor, das organizações do terceiro setor.
farra das ONGs, né? Generalizante, né? Um título que você fala, é todo mundo que está, todas as organizações que estão envolvidas. O tema é tão importante que eu quero ouvir a sua opinião, Bruno. Realmente tem que se ter cuidado com essas generalizações e com essas questões. E esse momento, eu acho que a expressão muito feliz do Frank, caça-likes, ele deturpa muito. Às vezes você lê a cabeça da matéria, você vai ler a matéria, elas nem se falam muito, mas a marca já ficou. Então, quando você fala farra das ONGs, são aquelas que trabalham direito, que são a esmagadora maioria, sofrem, serão penalizadas, serão marginalizadas por conta desse tipo de postura. Então, a questão de responsabilidade mesmo, de como colocar as questões e o jeito de fazer, é tão fundamental quanto o trabalho correto, né? As palavras, elas podem ferir demais uma instituição. Ela mal colocada contra a instituição pode ferir a credibilidade, e você vive uma vida, nós aqui temos mais de 100 anos para construir, e de repente uma matéria dessa vai colocar aquilo que a gente faz sob um olhar de dúvida. Você sabe que me fez lembrar, vocês têm um projeto de moradores em situação de rua, você mesmo citou isso, e um dos símbolos desse trabalho aqui em São Paulo é o padre Júlio Lancelotti. Quase que ele foi vítima de uma CPI pelo trabalho que ele realiza com os moradores em situação de rua. E a CPI era municipal. Depois, obviamente, com o protesto da sociedade civil, o parlamentar recuou, mas ficou registrado o preconceito em relação ao trabalho que ele realiza com os moradores de rua. Deixa eu fechar aqui a nossa enquete. Se você quer participar, fique atento à caixinha de perguntas do Instagram ou nos siga nas nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Bom, vamos falar, continuando a conversar da Cruz Vermelha, Bruno. Ela sempre foi conhecida pelas suas ações humanitárias no mundo, né? Em guerras, conflitos, desastres ambientais. Pouco se sabe do trabalho que ela realiza em várias capitais do nosso país, né? Capitais e no interior dos estados também, muitas vezes com ações que auxiliam. Como a nossa missão é aliviar o sofrimento humano, o sofrimento ele se dá por diversas maneiras, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, esse ano a gente já passou dos 700 mil atendimentos. A gente considera um atendimento aquilo que muda a situação de vulnerabilidade que aquela pessoa está. Eu costumo exemplificar, para ficar fácil, a gente tem parceria com algumas empresas que doam chocolate, por exemplo. A gente leva esse chocolate até as pessoas, mas não considera isso um atendimento, porque não tá, é muito gostoso comer um chocolate, mas não muda a realidade. O que muda a realidade é a pessoa está com frio, você dá agasalho, aquela família não tem possibilidade de comer e você chega lá com alimento, com a cesta básica, para que ela possa se alimentar e ter esse alimento por vários dias. Então, o que a gente tem procurado fazer agora é mostrar para a população o que a gente faz. Como é um espectro grande de coisas, a gente não tem uma causa só, é até mais difícil das pessoas compreenderem. Mas, ao longo do trabalho, a gente vem montando parcerias, e essas parcerias vêm ajudando bastante a gente ser reconhecido dos nossos trabalhos. A gente conseguiu uma parceria muito importante com a Liular, a agência de propaganda, que nos ajudou na exposição e naquilo que a gente está fazendo, com campanhas que já estão recebendo premiações, e isso faz com que as pessoas e as pessoas jurídicas também fiquem mais atentas ao nosso trabalho, e assim a gente vai crescendo a parceria e o número de atendimentos. Durante a pandemia, aumentou as desigualdades do país, né? Boa parte do país teve isolamento. Na verdade, a população de baixa renda saiu às ruas para garantir a sua alimentação do dia seguinte. A partir dessa experiência da pandemia, que consolidou o Brasil no mapa da fome, ele tinha saído e voltou novamente em 2016, e essa experiência da pandemia norteou as decisões das organizações que fazem parte da BONG. Por exemplo, Frank, estamos no mapa da fome, projetos que envolvem a alimentação da população, ou seja, mudou alguma coisa na estratégia deste olhar para o nosso país, que já era desigual e ficou mais ainda?
Demais, 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 Joel. Sabe, a gente, durante a pandemia, né, a maioria das organizações, mesmo aquelas que não desenvolviam atividades humanitárias, precisaram se reorganizar para combater algo que nós nunca imaginávamos que fôssemos viver, entendeu? Então, teve muita organização, teve muita campanha, teve muita atividade, muito dos recursos das organizações foram destinados para as ações emergenciais, né, para o combate à fome, à pobreza e à desigualdade que, de fato, se potencializou durante a pandemia. Mas eu acho que o que é interessante também, né, além do aspecto da solidariedade que a gente está falando aqui na nossa conversa várias vezes, as organizações também têm muita experiência, né? Então, as organizações utilizaram seu jeito de fazer, né, a sua forma de fazer para contribuir com algo que nós estávamos vivendo ali, que precisava do apoio de todo mundo. E aí, Joel, quando a gente fala do universo das organizações associadas da BONG, a gente tem de organizações ambientalistas até organizações que atuam com direitos humanos, organizações da economia solidária, organizações que também atuam para o combate à fome e à desigualdade. Nos últimos tempos, a gente tem se engajado com um pacto global contra a fome e a desigualdade. No próprio Conselhão, a BONG está representada no Conselhão, a gente tem feito um debate grande também para que a gente consiga, através de políticas públicas, né, e através de um movimento importante de valorização daquilo que a gente veio conquistando, como, por exemplo, combater a fome e a desigualdade, a gente tem tentado tirar de novo, né, o Brasil desse triste índice. E aí, para finalizar, Joel, quando a gente fala de combate à fome, né, é evidente que a gente está falando de ações que possam perdurar, né, e aí não pode mudar governo e a gente voltar de novo para o mapa da fome, o mapa da desigualdade, enfim, eu acho que é importante a gente pensar nisso. As políticas públicas precisam permanecer. O que é importante também é a BONG, através das suas associadas, influenciar políticas públicas, né, no país. Vocês passaram 4 anos atrás por um governo negacionista, devem ter enfrentado muitas dificuldades. Bruno, a partir da experiência trágica da pandemia, mudou o planejamento estratégico da Cruz Vermelha? Sem dúvida. Essa questão da fome, ela se fez muito presente na pandemia e pós-pandemia. Então, a gente realmente teve que mudar o nosso olhar aqui, intensificar projetos que envolvem alimentos, ter maior penetração nas comunidades através de parcerias com outras organizações para ganhar capilaridade pelos lugares, entendendo essas necessidades. E os maiores projetos são aqueles projetos que envolvem realmente o dia a dia, a base do dia a dia, a base alimentar do dia a dia, porque isso chegou e permaneceu, infelizmente. É uma situação da realidade de hoje e que não mudou desde o fim da pandemia, e a gente vê que ela ainda vai perdurar por algum tempo. Então, nosso planejamento estratégico foi alterado para poder suprir mais essa necessidade da população. E logo depois da pandemia, nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E foi uma experiência e tanto. Por exemplo, aqui no Observatório, nós temos um programa na Rádio USP, quando entrevistamos o professor Paulo Atacho, das consequências, o que provocou aquela tragédia, nós tivemos uma audiência de mais de 1.200.000 ouvintes. O Franklin, eu queria saber de vocês, por exemplo, você falou de direitos humanos. A boa parcela da população brasileira tem uma resistência ao termo direitos humanos, né? Como hoje colocar um projeto, inclusive utilizando as redes sociais, para esclarecer a importância dos direitos humanos num país como o nosso? Joel, quando a gente está falando de direitos humanos, às vezes é um termo muito distante da realidade das pessoas, embora todo mundo seja impactado por eles, entendeu? Então a gente precisa aprender e a dialogar com alguma parcela da sociedade que ou tem resistência pelo termo ONG, que ou tem resistência pelo termo direitos humanos, entendeu? Porque fica algo tão distante e não consegue entender que, usando a Macaé, não sei, para quem acompanhou a entrevista dela no Roda Viva, ela falou da dona de casa, né, que precisa de alguém
ela cuida de uma pessoa idosa, enfim, ela precisa de alguém também para cuidar dela, né? Ela não pode deixar os seus direitos serem negligenciados. Então, a gente está falando de direitos de todas as pessoas, da dona de casa, que precisa fazer uma marcação de consulta e muitas vezes não consegue, até alguém que está sofrendo uma perseguição política, e ativistas de organizações costumam, né, sofrer bastante perseguição política, ideológica. Então, quando a gente fala de direitos humanos, trazer exemplos, Joel, tem um projeto nosso com várias organizações, a BONG, o GIF, né, o Grupo de Instituto Fundação Empresa, a ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, o Greenpeace, que a gente chama de Sociedade Viva, que você conhece, e a gente tem tentado, né, colocar na grande mídia, falar na televisão, falar em todos os espaços do trabalho importante, como uma contranarrativa, sabe? Então, falar do trabalho importante que as organizações fazem, falar da defesa de direitos humanos numa linguagem mais popular, para que, aos poucos, né, a gente consiga mobilizar as pessoas para que entendam, de fato, a importância de um trabalho que vem sendo desenvolvido e que é importante para a sociedade como um todo. Eu quero te ouvir, Bruno. Existe um certo preconceito em relação aos direitos humanos e tem importantes organizações da sociedade civil que desenvolvem trabalhos relevantes, né, a respeito dos direitos humanos. Por que há tanto preconceito em relação ao termo direitos humanos? Eu não sei se a palavra, Joel, é preconceito, né? Algumas pessoas sim têm, mas eu acho que o Frank utilizou uma expressão muito feliz, a distância. A distância, as pessoas não conseguem compreender exatamente que direitos fica um pouco intangível. Eu acho que essa tradução de dia a dia, de falar qual é o seu direito, né? Seu direito à dignidade, são direitos que são inalienáveis, seu direito à livre expressão, o que são esses direitos e como eles se consolidam no seu dia a dia. Eu acho que isso, numa sociedade como a nossa, né? Numa sociedade como a brasileira, é necessário um trabalho para que as pessoas desmistifiquem isso, entendam que isso, ela é um ser humano, então que esse é um direito básico dela. Então, eu acho que com esse trabalho das organizações tentarem conscientizar e colocar uma linguagem simples o que isso significa, acho que a gente tem um caminho para poder quebrar essa barreira. Um processo de conscientização, como seria feito? Eu já, na pergunta anterior, levantei a possibilidade de se usar, né? A possibilidade não, nós temos que usar as redes sociais, que são fundamentais para se comunicar com um grande público, né? Tem um aspecto positivo nas redes sociais e tem um aspecto negativo. E isso vale um programa também. Mas eu queria te ouvir de como poderia ser essa campanha de sensibilização. Eu me lembro que o Observatório realizou uma campanha contra a intolerância. Lá nos idos de 2017, 2018, a gente imaginava que havia um clima muito desagradável na sociedade em geral. Então, nós pegamos o Raí e o Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria, fizemos uma campanha contra a intolerância, né? A gente pretendia atingir 300, 400 mil pessoas, atingimos mais de 2 milhões de pessoas. E ainda persiste esse clima, né, assim, tenso na sociedade, né? Inclusive, os resultados das eleições refletiram isso, né? Essa divisão, né? Eu não gosto de usar o termo polarização porque não me parece correto. Mas como nós poderíamos dialogar com a sociedade sobre o prisma dos direitos humanos, Frank? Joel, eu acho que com todos esses exemplos que a gente vem falando, que você falou, que o Bruno falou, eu acho que com todas essas formas aí da gente entender que precisa de um processo educativo, pedagógico, entendeu? É lógico que violência a gente combate no rigor da lei, né? Então a gente está pensando um passo antes, e a gente acreditar que, e a BONG, eu acredito que um processo pedagógico é fundamental para a gente conseguir combater, né, a desinformação. Com o advento, isso você sabe, o Bruno, todos os nossos ouvintes sabem, com o advento das redes sociais, a gente conseguiu mobilizar mais pessoas, né, a gente consegue juntar pessoas muito mais rápido, mas também o horror, né, o caos se expande na mesma velocidade. Então, a desinformação, os discursos de ódio se expandem. Então, regulamentação dos meios de comunicação, regulamentação do uso correto, né, das mídias sociais. A gente tem um projeto
Joel, que fala, né, de tecnologias, né, então combate ao racismo e outros tipos de violência, misoginia dentro dos espaços virtuais. Tudo isso são maneiras que a gente acredita e que a gente vem se esforçando para poder ajudar a sociedade a chegar nesse lugar mais acolhedor, mais amoroso. Você falou do Padre Júlio quase agora. O Padre Júlio é um exemplo de o quanto as pessoas perseguem o Padre Júlio, simplesmente porque o Padre Júlio escolheu uma parcela da sociedade que precisa de apoio e ele faz por essa parcela da sociedade, entendeu? Então, ao invés das pessoas também fazerem as suas partes, elas perseguem aqueles ativistas, aqueles militantes, aquelas pessoas que querem ajudar a minimizar. E aí, Joel, aproveitando tudo isso, a gente, no dia 26, a gente vai lançar a Frente Parlamentar em Defesa das OSCs no âmbito federal, né? Então, lá no Congresso, a gente juntou aí, né, várias organizações dos vários... do amplo aspecto, inclusive político e ideológico. Então, tem organizações de centro, organizações de direita, e que estão ali com a gente na Frente Parlamentar em Defesa das OSCs, exatamente porque elas sabem a importância que é o trabalho que todas desenvolvem, entendeu? Então, às vezes não estão num campo mais progressista, não estão num campo mais, enfim, progressista na falta da palavra, mas elas não acreditam que as organizações fazem algo errado e que precisa ser combatida, entendeu? Então, eu acho que quanto mais a gente criar esses espaços de diálogo, mais a gente consegue fazer com que o nosso trabalho avance. Nós usamos o termo, vocês usaram o termo diálogo, até fiz uma pergunta ao Bruno sobre o diálogo que a gente deve ter com a sociedade, mas faltou a palavra violência. A sociedade brasileira naturalizou a violência. Seja física, né, e seja verbal. Como nós saímos desse grande problema que está no centro, né, da sociedade aqui no nosso país, Bruno? Eu vejo como uma mudança de comportamento para dar o exemplo. Infelizmente, nossa sociedade está muito impregnada na falta, não é o termo correto, você até falou, mas dessa polarização, dessa situação que antagoniza pessoas, né? E a gente precisa compreender, e através do exemplo aí, eu acho que as organizações, elas conseguem, através das suas ações, da forma gentil como elas buscam solução de problemas, mostrar que existem outros caminhos, que existem outras formas, né? E mesmo para se discutir questões, existe respeito, existe limite. Então, através desse comportamento recorrente, que eu acho que a gente é capaz de mudar essa situação. Óbvio que existem possibilidades de regulamentações, de regulações, mas, como a gente sabe, não adianta só a regulação, a regulamentação. A gente precisa se comportar bem, a gente precisa fazer o exercício realmente do bom comportamento e dando o exemplo, e a isso montar uma onda em que as pessoas consigam realmente se apoiar e a gente mude nossa sociedade. Nos anos 60 do século passado, Frank, era paz e amor, né? O termo. Hoje, como nós combatemos essa violência institucionalizada na nossa sociedade? Eu acho que continua com paz e amor, entendeu? Eu sou um entusiasta da paz e do afeto, das relações de amorosidade. Eu sou freiriano, né? Então eu acredito numa educação libertadora, transformadora, mas discurso de ódio a gente combate com rigor da lei, né? Eu falei isso tem pouco tempo, então é evidente que a gente não vai oferecer flores para quem quer o nosso extermínio. A gente vai atuar no rigor da lei. Mas quanto mais a gente acreditar, Joel, que as transformações elas acontecem com quebra de paradigma, com combate a vieses inconscientes, entendeu? Com combate à desinformação. Porque imagina, você fica o tempo inteiro lá na sua casa recebendo informações que as organizações não prestam, que elas desviam dinheiro, que ativista está ficando rico, entendeu? Então, chega uma hora, dependendo do filtro que cada um tenha, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo dos filtros e das informações que cada um foi adquirindo e acumulando na sua vida, as pessoas podem passar a acreditar, entendeu? Então, eu acho que... Como o Pavlov, né? O reflexo condicionado. Vai alimentando sempre, a pessoa acaba achando que aquela narrativa é verdadeira, né?
Exato. E aí, se é uma liderança que você gosta, se é um líder religioso, por exemplo, que você gosta e confia, falando que as organizações não prestam, evidente que você vai considerar o cara é alguém que você respeita, entendeu? Então, é um processo importante que não pode deixar de passar pelo viés legal, né? O viés de combate, mesmo no rigor da lei, aos discursos de ódio e de desinformação, mas também num processo pedagógico e educativo, quando a gente lida, né, com parcela da sociedade, Joel, que às vezes as pessoas não querem lidar. Um exemplo bem simplista mesmo. Sabe feira livre? Todo mundo quer a feira livre perto da sua casa, mas ninguém quer na rua de casa, entendeu? Porque na rua de casa você tem que tirar o carro antes, você tem que se mobilizar por causa do barulho, você vai acordar antes, enfim, tem um monte de transtorno. Mas você quer lá pertinho, porque você quer ir lá a pé, enfim, você quer comer um pastel. A mesma coisa com algumas organizações da sociedade civil. Você quer que cuide das crianças, mas você não quer um abrigo do lado da sua casa, entendeu? Você quer que cuide de pessoas em privação de liberdade, mas você não quer uma penitenciária do lado da sua casa, entendeu? Então, as pessoas são muito complexas, né? E por conta dessa complexidade que a gente tem que lidar com um viés educativo e pedagógico. Usando o termo do Franklin, como que a gente lida com essas contradições, né? Você quer uma solução, mas que ela não tire você da zona de conforto, Bruno. Quais as principais dificuldades que você enfrenta quando você vai sensibilizar parceiros para que contribuam com os projetos sociais realizados pela Cruz Vermelha? Assim, a gente tem aqui muitos bons parceiros, eu só tenho a agradecê-los, mas como um todo, eu acho que a compreensão de que o problema e os problemas, né, que aqui a gente permeou vários, eles são de longa duração. Então, eles precisam de apoio constante, porque quando você tem apoios pontuais, você tem uma campanha, você recebe aquele apoio. Você vai resolver pontualmente aquela questão, mas outras tantas persistem. Então, os parceiros que puderem apoiar com continuidade as organizações, sejam elas qual for, pode ser a Cruz Vermelha São Paulo, pode ser qualquer outra, apoie com constância. A constância é fundamental para que a gente consiga transformar. Do contrário, você vai agir pontualmente, mas você não vai mudar realidades. Maior exemplo é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda enfrenta grandes necessidades. A gente vem aqui, continua apoiando, continua buscando formas de apoiá-los, mas este olhar contínuo por parte de algumas pessoas e empresas já não acontece mais. Então, essa mudança eu acho fundamental e essa sensibilização ela precisa ocorrer. Eu gostei do exemplo usado pelo Frank, a Feira Livre. Todo mundo gosta da Feira Livre, mas não quer na porta da sua casa. Esse é o mês da consciência negra, inclusive tivemos um feriado no dia 20. Como lidar com o racismo no país, Franklin? Caraca, nos últimos minutos você joga uma dessa aqui para a gente falar rapidinho, Joel. Podia ter começado, né? É importante lembrar, Joel, que a BONG tem várias associadas do movimento negro, né? O próprio Gueledés, Crioula, a gente faz parte da Coalizão Negra, né, como organização que apoia, ouvir, né, negros e negras e ajudar para que essas pessoas estejam em papel de decisão, em papel de destaque, também é absolutamente importante, é uma forma da gente combater o racismo. A gente fez uma pesquisa chamada Quantas Somos, que visava, né, identificar a presença de negros e negras dentro das organizações. A gente identificou, é mínimo, mas não em papel de chefia, em papel de decisão, entendeu? E aí, quando tinha, eram papéis masculinos. Então, tem aí uma intersecção que dá para a gente pensar de raça, classe, gênero, que é muito valioso a gente trazer para o debate dentro das organizações, a gente falar constantemente na composição das suas equipes. A BONG, Joel, tem decisões importantes que a composição da diretoria executiva não pode ser feita só por pessoas brancas, não pode ser feito só por homens, entendeu? Não pode ser feito só por gente cis. Inclusão racial na organização. Muito importante.
na equipe, dentro do escritório, entendeu? Então, se a gente quer falar de combate ao racismo, a gente precisa fazer lição de casa. A gente tem uma cartilha que depois fica, quem quiser acessar pelo site da ABONG, tem uma cartilha de combate ao racismo institucional, que também tem ali, não como uma receita de bolo, mas passo a passo, para as pessoas poderem fazer as suas lições de casa e ajudar no combate ao racismo institucional, estrutural, racismo religioso, que também tem assolado aí muitas vidas brasileiras. Bruno, nós estamos caminhando para o final do programa. As suas conclusões finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje sobre as atividades desenvolvidas pela Cruz Vermelha? Primeiro, agradecer o convite. Que bom que temos um espaço tão importante como esse para conversar sobre as práticas do terceiro setor, as questões, as necessidades. É só assim que a gente consegue conscientizar mais pessoas e ter mais gente envolvida nesse movimento, que é um movimento de toda a sociedade. Todo mundo deveria estar atento a isso. Com relação à Cruz Vermelha São Paulo, nós desenvolvemos aqui um trabalho com bastante governança, com bastante transparência, e deixar o convite às pessoas físicas e jurídicas que queiram conhecer o nosso trabalho, que façam contato através das nossas redes sociais, através dos nossos telefones. Eu sempre estou disponível para conversar, e que as pessoas, em geral, tenham consciência de que nós temos muita necessidade na nossa sociedade. Então, que esse olhar de ajuda é sempre importante no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, que é onde eu atuo. Seu endereço eletrônico e telefone? cruzvermelhasp.org.br. Esse é o melhor jeito, lá estão os nossos telefones, nossas redes sociais, e as pessoas conseguem. cruzvermelhasp.org.br. Tudo bem, Franklin, foi um prazer conhecer você, obrigado pela entrevista. Eu gostaria que você fizesse uma síntese da nossa conversa aqui, na perspectiva de contar um pouco das atividades, rapidamente, desenvolvidas pela ABONG. Você falou da frente parlamentar, eu acharia interessante você repetir sobre essa importante iniciativa. Joel, a Frente Parlamentar em Defesa das OSCs é uma frente que já teve atuação, né, em outros tempos, e agora a gente está retomando, junto com vários atores, né, junto com vários organizações, fundações e institutos que acreditam, né, que o diálogo, a incidência e o advocacy com parlamentares é valioso, né, para a gente combater as desinformações, combater a criminalização das organizações, pensarmos recursos para o nosso campo. Então, é uma frente que visa aí, além de tudo, pensar também com a sustentabilidade técnica, política e financeira das organizações da sociedade civil. A gente tem feito, né, nos últimos tempos, né, a ABONG tem se ocupado, Joel, de pensar projetos, atividades que valorizem os saberes das organizações, então, além de valorizar, também gerem insumos para que elas possam desenvolver bem os seus trabalhos. Falar sobre o marco regulatório, né, sobre o MIROSC, falar sobre comunicação, falar sobre captação de recursos e mobilização, falar sobre aspectos legais. Então, a ABONG tem aqui várias frentes, eu estou dizendo porque são as principais frentes nos aspectos internacionais, inclusive, a gente acabou de presidir, né, a ABONG acabou de presidir o C20 no Brasil, que era um grupo de engajamento do G20, porque a gente entende que a sociedade civil organizada do mundo precisa estar conectada, precisa trocar experiências para que a gente tenha esse campo favorável para o nosso setor. Numa frase, Bruno, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que as pessoas não passem fome. Franklin, qual é o seu maior medo? Maior medo? Pô, Bruno, você pergunta uma coisa legal para mim, você fala. Meu maior medo é a gente não conseguir combater as desigualdades e a democracia voltar a ficar estremecida como a gente acabou de viver. Reclamou, mas respondeu legal a provocação. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Eu agradeço as participações do Bruno Semino, diretor executivo da Cruz Vermelha, e o Frank Félix, gerente executivo da ABONG, Associação Brasileira das Organizações
não governamentais. O Perspectiva, lembrando, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, com o tema Pressão Alta. Envolve mais da metade da população brasileira, a hipertensão arterial. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.